Olá pessoal, estamos iniciando o Turf em alto estilo cristal, com as indicações do Matias e do Fernando Silva, o popular Dego. Mas antes, eu preciso abrir um parênteses, porque dias atrás eu critiquei fortemente a Comissão de Corridas do Rio por uma confirmação absurda da Open Air ganhando. Ela derrubou a Beaver Creek, foi uma coisa lamentável. O par foi confirmado. Depois disso, o Jockey Clube Brasileiro montou um conselho técnico que vai julgar os julgamentos na semana posterior. Na verdade, não resolve muito, porque se o julgamento foi errado na semana anterior, não vai ser corrigido na próxima. Mas é uma novidade em termos. Bem, São Paulo, dias atrás, também foi criticada a comissão de corridas por nós, que a Oceania Gol saiu para fora num pequeno desvio de linha, não chegou a bater na Mulberry e desclassificar a ganhadora do páreo, do Philipson, que tinha ganho bem o páreo e que tinha sido prejudicada pela própria Oceania Gol antes, por isso que ela demorou a dominar a carreira. A Comissão de Corridas de São Paulo, farda do Philipson, presidente do Conselho de Administração, desclassificou a parelha. Na Gávea, segunda-feira, uma parelha do Araras, a que entra segundo, prejudica a Love You Baby, que entrou terceiro, que reclama. A comissão de corridas desclassificou somente a segunda colocada. E muitas pessoas vieram até mim e reclamaram que estava errado. Por que em São Paulo foi de um jeito e no Rio foi de outro? São Paulo foi de um jeito, Rio foi de outro, porque não existe um critério único no Brasil para confirmar e desclassificar. Eu sugeri no Jornal do Turf e neste programa que as comissões de corrida, seus presidentes, se reúnam, cada um na sua casa, e conversem. E, após essa conversa, vai ser assim daqui para frente, nos 4 hipódromos do país. Que bonito, né? Se isso acontecesse, mas não acontece. Enquanto não acontece, e eu disse nessa mesma matéria que a Comissão de Corridas do Paraná era a que menos errava, porque só tinha uma corrida por mês. Se tivesse mais corridas, ela erraria mais. E mais. Pois bem, na sexta-feira, o Lambert, que vinha de parado de quase um ano, quebrou o queixo na partida em São Paulo, para quem não sabe, numa prova clássica, cavalo clássico. Correu para dentro nos 300 metros finais, assintosamente. O jockey do Soares levanta, perde o chicote, por habilidade ou desabilidade dele, e reclama. Com mais 20 metros, o Lambert ganharia por 10 corpos. E com mais 20 metros, o Soares entraria sexto, perderia a 4ª colocação para os dois que chegaram agarrados a ele. O que a comissão de corridas deveria fazer se aplicasse o código? Confirma-se o páreo e suspende-se o jockey. Desclassificaram. De primeiro para 4º. Tudo bem. Pare o seguinte. O mesmo jockey do Lambert, V. Rocha, que era a sua última reunião, prejudica assintosamente o Atomic Heights toda a reta. Deixa ele sem passagem. Faltando 100 metros, o Antônio Mesquita tira para fora e perde por focinho. O Mesquita não reclama. Não reclamou, não sei por quê. Talvez, o V. Rocha já aconteceu no páreo passado, é a última reunião dele, eu não vou reclamar. Mas a Comissão de Corridas do Paraná, que desclassificou o Lambert, tem que ter critério. E o critério é no páreo seguinte, desclassificar o Vulcão de Birigui em favor do Atomic Heights. A Comissão de Corridas cruzou os braços e confirmou o páreo. Então, minha gente, enquanto não tiver critério e tiver descritérios, eu vou vir aqui nas páginas do Jornal do Turf e vou ter que defender o apostador, o cliente maltratado, o cliente que está acabando porque não tem renovação, o cliente que pega o dinheirinho dele, muitas vezes teria que comprar o gás, não sei o quê, e joga numa carreira. Ele tem que torcer 2 vezes hoje no Brasil. Que o cavalo cruze na frente
e que a comissão de corridas confirme o cavalinho dele na frente. E se ele jogar no que entrou segundo, torcer para que a comissão de corridas desclassifique o que ganhou. Mas quase sempre o resultado é o seguinte: quando você precisa, confirma-se. Quando você não precisa, desclassifica-se. Dá para entender? Então, nós temos aí agora a Pegasus Brasil, 2 provas que juntas são mais de R$500 mil em prêmios. Tem regulamento próprio. Já imaginou se a comissão de corridas, que não tem nada a ver com o regulamento próprio, confirma ou desclassifica um cavalo que merecia ganhar uma dessas provas milionárias do Jockey Clube do Paraná? Eu sugeri para o Thiago Leão e Lucílio Pelanda que montem uma comissão de corridas para essas 2 provas particular, como era o Turf Gaúcho quando era terceirizado no Cristal e outras provas da cancha reta do Rio Grande do Sul e do Brasil. Regulamento próprio é regulamento próprio. Os organizadores organizam para evitar confusão. Uma confusão tipo essa do Lambert ou da Atomic Heights nas provas da Pegasus, não sai a Pegasus em 2022. E eu quero que saia. Todo mundo quer que saia. Inclusive os que estão pagando os 20 mil de uma e 10 mil na outra. Então, atenção para isso. A Comissão de Corridas do Paraná erra pouco, que é uma corrida por semana. Vão ficar bravo comigo? Pode ficar, eu tenho amigos na Comissão de Corridas. E tenho amigos na Comissão de Corridas. Só que a amizade é fora do Jornal do Turf Alto Estilo e da Comissão de Corridas. A Comissão de Corridas é uma coisa, o Jornal do Turf é outra, Turf Alto Estilo é outra. Sempre que errarem, vão levar para o show de orelhas. Quando acertarem, vão levar palmas. Mas as comissões de corridas do Brasil têm errado com frequência, veementemente errado, prejudicando o apostador. Ou beneficiando um apostador que tira sozinho um pick 7 no Rio de Janeiro, que também foi lamentável a desclassificação do Camotim daquela oportunidade. Então, tem que se corrigir os erros. E o critério único tem que valer para o Jockey Clube Brasileiro, Jockey Clube de São Paulo, Jockey Clube do Rio Grande do Sul, Jockey Clube do Paraná. Assim como o antidoping na cancha reta, tem que valer para as pencas e para os jockeys clubes que assinaram um termo com a BCR no mês de janeiro. Está morrendo muito cavalo na cancha reta. E quando morrer um jockey, o problema vai ser pior ainda. Vamos para as dicas do Cristal para Alberto Juarez Thielé Miorim. Um abraço a ele, a dona Leise, a Bruna, ao Guilherme, a Jussânia e ao Toqueto. Aliás, a última quarta-feira no Cristal ficou roxa. E o Jornal do Turf acabou de ficar pronto, há poucos minutos. Estamos gravando já na madrugada desta quarta-feira, onde eu irei com meus filhos a um passeio maravilhoso na ilha de Santo Aleixo, que fica mais ou menos de lancha a uns 50 minutos de Porto de Galinhas. Matias, primeira prova, 1, Harambaré, 3, Nixon e número 2, Insaciável. O Dego, Fernando Silva, 1, Harambaré, 3, Nixon e 4, Fletcher. Por falar em Harambaré, do Aras Maluga, um caminhão do Aras Maluga estava indo na madrugada de terça-feira para o Uruguai, com 9 animais, mais o motorista da BGC do Colombo, Ricardo Colombo. O caminhão vinha a uns 30 metros de um outro caminhão, atrás, obviamente, chovia, e daqui a pouco freou o caminhão da frente. O motorista, para não se chocar frontalmente com o caminhão, desviou e acabou caindo numa ribanceira. Quem olha o caminhão, as fotos do caminhão, diz que morreram todos os cavalos e o motorista. Mas graças a Deus, todos estão bem. 2 cavalos tiveram pequenas escoriações, o resto nada. Isso chama-se Deus. Deus, Deus e Deus. Chegamos à segunda prova, abertura do pick 7. O Matias foi de 5, Chelsea Dollar, 3, Chalanas Bar e número 1, Vulcanizada. O Fernando Silva foi com a sua Chelsea Dollar, rebarbada, número 2, Gota Boa e número 4, Express Lady, a sua outra pupila. Terceira, início do Fast Six via São Paulo, R$4.000 a garantia para Alberto Juarez Thielé Miorim. O Matias foi de 3, Veloso, 1, Olympic Jack Zanzibar. O Olympic Jack correu muito pouco na última. E número 2, Não Me Toque. Já o Dego foi de 1, Olympic Jack Zanzibar, 3, Veloso e 2, Não Me Toque. Quarta prova da jornada, 1.100 metros. O Matias foi de 2, Royal Scandal, meia, Pacing Cloud. E número 1, Avantgarde. Já o Dego
foi de meia Pacing Cloud, número 2 Royal Scandal e número 4 Pinalheiro Bike. Não valeu a corrida dele na última. Risquem. Cuidado com o tordilho do estúdio duplo O. Quinta prova, abre o Superbet. Não abre o Superbet. Abre o Bet em São Paulo. No Cristal vai abrir a outra prova, sexta. Em 1.100 metros, para Alberto Juarez Lemorim, o Matias foi de 1, Game Fast Guardian Thunder, meia Duque d'Avion. E número 3 de Uncle Show. Já o Dego repetiu, 163 Game Fast Guardian Thunder, Duque d'Avion e 3 Uncle Show. Chegamos à sexta prova. Na distância de 1.100 metros areia, o Matias foi de 4 e Holanda, 2 Tolitour Question e número 1 Clássica Dólar. Já o Dego foi de 1 Clássica Dólar toda de sonhos, meia dúzia de Glória Lake e número 4 de Iolanda. Sétima prova, abre o pique 3 final para Alberto Juarez Lemorim. Clássico Brigada Militar, 1.380 metros. O Matias foi de meia, Lord of Beauty, 2 Point Lobos. E número 5, Pit Stop. O Dego foi de 2 Point Lobos, meia dúzia Lord of Beauty e número 5, Pit Stop. A trifeta combinada é bem jogada. Oitava e última prova, 1.200. O Matias foi de 1 Mark Corner, meia Finally the Best, número 7 Highlander Again. Já o Dego botou tudo, 5 Zucheiro, 1 Market Corner e número 5 Otavalo. Para Alberto Juarez Lemorim, vamos às boas do Matias. Terceira prova, número 3 Veloso. Depois na quinta, o número 1 Game Fast Guardian Thunder. Fechando na sétima prova, Clássico Brigada Militar no meia dúzia, Lord of Beauty do Aras Uberlândia, do Dr. José Eduardo Ferreira, lá em São Paulo. Um grande abraço. Treinado pelo líder Luciano Arias e montado pela revelação do Cristal, Pedro Jesus. Estamos concluindo o Turf em Alto Estilo Cristal. Corridas começam às 14 horas e 30 minutos e terminam às 18 horas e 10 minutos. Teremos 8 provas em São Paulo no sábado e corridas no Rio, 9, 9 e 9 páreos, domingo, segunda e terça, mais uma vez sem as corridas internacionais, aquelas que davam a forra para o apostador jogar um show de R$2, uma quadrifeta de altas proporções, uma daily double, que já estavam caindo no gosto do turfista. Esperamos que voltem logo as corridas internacionais. Eu, por exemplo, em todas elas, tirei a forra do final de semana nesses páreos da Pedra de Laurel Park. Um abraço, fiquem com Deus e até o Turf em Alto Estilo São Paulo, se Deus quiser. Até lá!